Olá, meus amigos, eu sou Adriana Machado, venho aqui hoje no nosso cantinho Palavras que Confortam, no canal do Rossano Sobrinho, trazer para vocês um tema que eu acho que vai ser super legal. Mas antes, vou pedir a vocês que, se gostarem, curtam este vídeo, compartilhem, comentem se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês quiserem fazer alguma observação e que vocês se inscrevam no nosso canal, que com certeza o YouTube ele começará a levar esses vídeos meus e dos outros articulistas que são tão bons para outras pessoas que com certeza também conseguirão angariar um pouquinho mais de entendimento e um pouquinho mais de consolo com cada um desses vídeos. O tema que eu resolvi trazer hoje para nós conversarmos é o poder dos nossos sentimentos nos equilibrando ou desequilibrando espiritualmente. Vamos começar? Ok. Para isso, eu vou pedir um pouquinho de paciência de vocês, porque eu achei super interessante essa passagem do livro que nós estamos estudando nesses últimos tempos, que é Nos Domínios da Mediunidade, de Chico Xavier, trazida pelo Espírito Emmanuel. Eu vou pegar alguns trechinhos só para vocês poderem entender. Para aqueles que estão acompanhando esses últimos domingos, nós estamos falando sobre a experiência de uma personagem que o marido dela a estava traindo. E, dentro de um contexto, o que isso estava provocando dentro da família dela. Agora, nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa história e também sobre o que os nossos pensamentos podem fazer conosco. Vamos lá? Bem, o personagem, que ele se chama Jovinho, ele estava conversando com a esposa e a esposa pediu para que ele pudesse voltar para casa no horário normal, para que eles pudessem fazer a roda de orações, né? O evangelho no lar que eles faziam em casa. Uma reunião, algo que eles faziam normalmente e que agora isso muito estava incomodando. Neste momento, ela chegou para ele, ela falou que queria fazer essa roda de oração e ele diz o seguinte para ela: preces? Para que isso? Sinceramente, Jovina, creio no poder da oração e suponho que nunca precisamos tanto como agora de usá-la em favor de nossa tranquilidade doméstica. E ele disse: não concordo com a sua opinião. E sarcástico, a exibir estranho sorriso, continuou: não disponho de tempo para lidar com seus tabus. Tenho compromissos inadiáveis. Estudarei junto de amigos excelente negócio. Só que, neste instante, contudo, surpreendente imagem de mulher surgiu-lhe à frente dos olhos, qual se fora projetada sobre ele à distância, aparecendo e desaparecendo com intermitências. Jovino fez-se mais distraído, mais enfadado. Bem, e aí ele ficou com esse pensamento da mulher, a esposa começa a perceber que ele estava estranho, o diálogo continua, mas veio esta parte. Negócios, ela pensa. Quanta mentira, sobre mentira. Uma nova mulher, isso sim. Mulher sem coração, que não nos vê os problemas, dívidas, trabalhos, canseiras, nossa casa hipotecada, nossa velhinha morrer, porque a mãe dessa personagem, ela estava num quadro mais de finitude da vida material. Nossas filhas cedo arremessadas à luta pela própria subsistência. Enquanto as reflexões dela se faziam audíveis para nós, para os espíritos que estavam ali tentando ajudá-la, irradiando-se na sala estreita, vimos de novo a mesma figura de mulher que surgira à frente de Jovino, aparecendo e reaparecendo ao redor da esposa triste, como que a fustigar-lhe o coração com invisíveis estiletes de angústia, porque Anésia, a esposa, acusava agora indefinível mal-estar.
Bem, vamos continuar só mais um pouquinho. À medida, porém, que Anésia monologava intimamente em termos de revide, a imagem projetada de longe abeirava-se dela com maior intensidade, como que a corporificar-se no ambiente para infundir-lhe mais amplo mal-estar, porque quanto mais ela pensava e mais ela se revoltava diante desta mulher, mais ela puxava a imagem desta pessoa para dentro do seu lar, mais ela alimentava a angústia que ela estava criando, e assim, mais amplo mal-estar ela sentia. Vamos continuar. A mulher que empolgava o espírito de Jovino, ali surgia agora, visivelmente materializada aos nossos olhos. Isso os espíritos, né, que estavam ali vendo. Bem, quanto mais se lhe dilatavam os pensamentos de revolta e amargura, mais se lhe aviltava o desequilíbrio físico. E aí a espiritualidade explicou: Jovino permanece atualmente sob imperiosa dominação telepática, a que se rendeu facilmente, e considerando-se que marido e mulher respiram em regime de influência mútua, a atuação que o nosso amigo vem sofrendo envolve a Anésia, que é a esposa, atingindo-a de modo lastimável, porquanto a pobrezinha não tem sabido imunizar-se com os benefícios do perdão incondicional. Isso foi o orientador espiritual nos trazendo, através do livro, a explicação de que o fato da esposa ela estar ficando magoada, deixando as emoções a tomarem, alimentando essas emoções, transformando em sentimentos nada equilibrados, mas ela se permitia este processo de desequilíbrio. E como ela não estava conseguindo lidar com essas emoções, muito menos ela conseguia aplicar o perdão que seria necessário, que seja para o seu companheiro, que seja para essa terceira pessoa que estava se, entre aspas, intrometendo na relação dos dois. E aí é perguntado para ele, para este coordenador, e poderíamos enquadrar o assunto nos domínios da mediunidade? E ele disse: perfeitamente, cabendo-nos acrescentar ainda que o fenômeno pertence à sintonia. Muitos processos de alienação mental guardam nele as origens, muitas vezes dentro do mesmo lar, da mesma família ou da mesma instituição, adversários ferrenhos do passado se reencontram. Chamados pela esfera superior ao reajuste, raramente conseguem superar a aversão que se veem possuídos uns à frente dos outros. Olha o que é aquele processo inconsciente de dois seres que acabaram se magoando de tal forma que mesmo quando eles vêm encarnados num processo aonde atua o véu do esquecimento, acaba havendo esse tipo de comportamento repetitivo destes seres que antes se amavam e agora estão magoados, rancorosos uns com os outros. E aí, vou terminando. E alimentam com paixão, no imo de si mesmos, os raios tóxicos da antipatia que, concentrados, se transformam em venenos magnéticos, suscetíveis de provocar a enfermidade e a morte. Bastam as vibrações silenciosas de crueldade e despeito, ódio e ciúmes, violência e desespero, as quais, alimentadas de parte a parte, constituem corrosivos destruidores. E aí, nós começamos a pensar. Quando alguma coisa que nós estamos vivenciando, ela nos atinge de forma profunda, quando nós estamos num relacionamento e neste relacionamento acaba não havendo uma integridade, aquela que nós sempre almejamos construir, talvez nós necessitemos parar e pensar. Primeiro, precisamos pensar que não existe acaso ao estarmos juntos, isso é um fato.
Não existe acaso em estarmos juntos, seja num relacionamento amoroso, seja estarmos num local de trabalho, seja estarmos num centro espírita, numa igreja católica, através de grupos de voluntários, de trabalhos maravilhosos, né, de caridade, não importa, toda a coletividade em que nós nos embrenhamos, não existe acaso. Nós sempre estaremos no lugar certo e na hora certa para outros aprendizados e para que nós possamos nos ver, volto a usar essa expressão, quitados dos nossos débitos interiores. Como? Porque quanto mais aprendermos e entendermos o que nós estamos vivenciando, mais amadurecidos nos tornamos, mais podemos compreender os nossos equívocos de outrora e nos perdoarmos diante desses mesmos equívocos. Então, se nós estamos vivenciando algo que está nos trazendo extrema dor, muitas vezes nós acabamos externando todo este sentimento de frustração, de mágoa e tudo mais, contra alguém. E normalmente é aquele que nós acreditamos que está nos trazendo essa dor. Na maioria das vezes, nós temos a necessidade de parar tudo e pensar: o que eu estou fazendo? Por que isso? Porque os sentimentos que eu produzir diante dessa experiência, na maioria das vezes, vai mais me atingir do que atingir ao outro. Olha o que eu acabei de dizer. Vai mais me atingir do que atingir ao outro, mas vai atingir ao outro. Observaram o que nós lemos aqui antes? Se tudo aquilo que o marido estava vivenciando, porque ele estava no mesmo ambiente, a esposa estava no mesmo ambiente, ela já estava sendo contaminada por aquela energia, vocês imaginem, quando nós estamos num vulcão de sentimentos não tão bons e direcionando para determinadas pessoas, esses sentimentos, essa energia chegará a esse destino, e dependendo de como essa pessoa está, ela recepcionará essa energia. Teremos responsabilidade diante desta ação, porque é uma ação, teremos responsabilidade diante desta ação, desta emanação energética também. Por quê? Porque da mesma forma que eu tenho responsabilidade quando eu bato em alguém, dou um tapa no rosto de alguém, eu também tenho responsabilidade quando eu emano uma energia para outra pessoa. Mas como assim responsabilidade? Porque pela lei de ação e reação, se eu dou um tapa no rosto de alguém, algum efeito eu vou produzir. A pessoa pode até não revidar, mas a minha mão vai doer. A pessoa pode não revidar fisicamente, mas pode revidar energeticamente. Se eu emano para o outro sentimentos não tão bons de desprezo, violência, mágoa, rancor, como nós lemos aqui, com certeza, esta pessoa recebendo ou não, porque se ela estiver em equilíbrio, meus sentimentos vão bater lá e vão retornar. Se ela recepcionar, ela vai cada vez mais vai estar se contaminando com aquilo ali, se ela estiver na mesma sintonia, e vai acabar provocando um processo de que isso vai retornar para mim, muitas vezes de forma dobrada, além do meu próprio sentimento, o sentimento que a pessoa ela tem por mim. Percebem? Todas as vezes que eu permito que as minhas emoções, que eu não tenho como evitar que elas cheguem. Quando eu falo de emoção, é aquela manifestação daquilo que eu sinto externado. Então, acontece alguma coisa e eu fico com raiva, eu não consigo evitar a raiva. Mas, então, ela aparece. Mas, no momento em que ela aparece, eu já tenho agora a consciência de que se ela está em mim agora, eu posso trabalhá-la, amenizá-la e até transmutá-la para algo muito mais saudável para mim. Se a minha emoção se manifestando, eu alimentar esta emoção, ela deixa de ser uma emoção tão somente, ela se torna um sentimento concreto em mim. E quanto mais eu alimentar este sentimento, mais esse sentimento pesará nas minhas costas, pesará no meu ser.
Quantas e quantas vezes você começa com sentimentos de medo de determinada coisa que você tem que fazer, e de repente você sente como se você tivesse um balão de tanta ansiedade? O que foi isso? Não foi nada mais, nada menos do que aquele medo que apareceu, você foi alimentando esse medo a tal ponto que ele se tornou esse sentimento de ansiedade, de angústia e de temor e tudo mais que você acabou alimentando ali. Tudo isso que eu estou falando não traz para nós um desequilíbrio espiritual? Não trará para nós, às vezes, até dificuldade de dormir, dificuldade de raciocinar e tudo mais? Então, nesta experiência, por exemplo, deste casal, a partir do momento que ela já estava desconfiando deste processo, a partir do momento que ele começou a mentir para ela, começou a não agir como ele agia antes, e ela começou a desconfiar da infidelidade dele, ela, por livre-arbítrio, começou a construir um castelo de muita dor e sofrimento. Na maioria das vezes, por quê? Como foi dito, porque a gente acredita que o fato da pessoa estar conosco, ela é de nossa propriedade. Eu sei que é difícil falar isso, eu sou casada, eu sei que é difícil, mas ninguém é de nossa propriedade. As pessoas são livres para fazer aquilo que elas quiserem. A diferença é, somos todos responsáveis por isso. E se somos responsáveis por aquilo que nós estamos fazendo, inclusive se temos um relacionamento e acabamos magoando o outro com isso, estaremos construindo no nosso futuro experiências que nos farão enxergar o quanto que um relacionamento saudável é importante para nós. Ok? Então, que nós possamos sempre, sentindo as emoções, darmos a nós a oportunidade de aplicarmos tudo que nós hoje acreditamos ser correto, que é, inclusive, buscarmos a utilização do perdão, a utilização da compreensão, a utilização da empatia, para que nós possamos nos libertar destes sentimentos que muito nos escravizam e nos trazem extrema dor. Eu espero que eu possa ter trazido para vocês hoje um pouquinho mais de entendimento sobre este assunto. Trouxe de uma forma muito simples para que vocês possam também compreender que, através da simplicidade, apesar de toda a complexidade das nossas emoções e sentimentos, nós temos condições de devagarzinho, passo a passo, nós darmos a nós a possibilidade de sermos, talvez não felizes, mas um pouco mais libertos diante de experiências tão dolorosas ainda para nós. E assim, nós podendo aplicar em companheiros, filhos, amigos de trabalho, amigos da vida, pais, mães, não importa, nós possamos estar cada vez mais e mais libertos e mais entregando a nossa vida ao Pai, que sabe o que nós precisamos e por isso nos dá tantas experiências ou possibilidades de experiências para o nosso crescer. Eu espero que vocês tenham um ótimo domingo, eu espero que vocês tenham uma ótima semana. E, se Deus quiser, estaremos juntos no próximo domingo. Fiquem todos em paz.